encerrou a missão oficial à Ásia com a abertura de mais de 6 novos mercados para produtos do agronegócio. Com isso, o país chega a 466 mercados abertos para exportação, fortalecendo ainda mais a presença do agro brasileiro no comércio internacional. Durante o encontro entre o presidente Lula e Donald Trump no último domingo, surgiu também a expectativa de um novo acordo comercial que possa reduzir tarifas sobre os produtos brasileiros, né? Sobre esse cenário, a gente conversa agora com o consultor de agronegócio, Celso Ricardo, que já está aqui com a gente. Celso, bem-vindo. Obrigado, Carol. Bom estar contigo de novo aí. Obrigada pela disponibilidade, Celso. Vamos começar falando aí sobre esses produtos, né, que devem se beneficiar mais dessas novas oportunidades e qual é o impacto imediato para o produtor brasileiro, né? Carol, eu estava agora tomando aqui fazendo algumas anotações com relação à entrevista da Ana Amélia, da última, com relação a essa questão de Lula e Trump, né, do encontro, mas analisando essa situação do anúncio, eu ouvi o Carlos Fávaro falar sobre essa situação dos 466 novos mercados. A gente sabe que abrir mercados, analisando, né, mercado aberto não significa uma venda direta. Nós estamos falando de uma habilitação técnica ou sanitária que nos permite, a partir de um produto, exportar para determinado país. Então, a gente tem que ter um pouco de cautela para analisar o que, de fato, isso representa para nós. É óbvio que, numa perspectiva, né, de negócios futuros, passa uma impressão positiva para todos nós, né? Abrir mercados. Mas a grande realidade que nós precisamos trazer sempre, a partir de uma análise dessas, é que poucas empresas têm acesso ao mercado de exportação. Essa é uma realidade, infelizmente, que nós vivemos. As grandes tradings e as grandes cooperativas, os frigoríficos, é que têm o grande acesso a essas informações, né, importantes sobre determinados mercados. Então, nós temos que ver como é que nós vamos trabalhar essa abertura de mercados para o Brasil como um todo. Nós que trabalhamos junto ao mercado de exportação sabemos que tem uma burocracia e privilégios. Privilégios para alguns e que o mercado internacional ele não é aberto de maneira igual para o Brasil. Então, o grande desafio que eu vejo de todos os governos é democratizar o acesso internacional. Essa é a grande realidade que nós vivemos hoje, abrir o mercado de exportação, fazer com que esses 466 mercados cheguem a quem produz, pequenos, médios e grandes, de uma maneira igual. Eu, inclusive, fiz um teste recentemente, liguei para o Ministério da Agricultura com relação ao mercado da carne bovina e eu fui encaminhado para a ABIEC para saber as informações sobre determinados mercados para habilitar um frigorífico para exportação. E essa situação preocupa. Nós não temos esse canal aberto e agora falando sobre esses 466 mercados para o Brasil de uma maneira geral. Enquanto nós não estivermos atuando, são apenas anúncios que ainda não foram, né, colocados em prática, não são as realidades que nós estamos vivendo. Celso, e hoje o país já soma 466 mercados abertos para exportação. Na prática, o que esse número representa em termos de competitividade internacional, diversificação nos destinos das nossas vendas externas? Carol, como eu havia comentado, isso são habilitações técnicas e sanitárias. São perspectivas para quem produz. Pode, para nós, gerar um impacto positivo muito grande. Mas tem que ver como é que o Ministério da Agricultura vai agir em termos regionais, né? Para nós podermos criar centros, na realidade, regionais, de acesso a esse mercado internacional. As informações. Vai depender muito de como o Ministério da Agricultura vai levar essas informações para os estados e transformar isso numa realidade, ou seja, em produto exportado. Isso vai fazer com que nós possamos, a partir da realidade, né, da exportação, vai fazer com que nós possamos projetar situações melhores internamente e aí sim fazer de uma maneira vertical com que toda a cadeia produtiva possa se beneficiar. Como eu falei, até agora são mercados abertos a partir de certificações técnicas e sanitárias. A partir da concretização da exportação, nós vamos ver como é que o Brasil vai se comportar em termos de amplitude, né, de exportação de produtos a partir da nossa capacidade produtiva, considerando os 26 estados e o Distrito Federal também. O Celso, o último encontro aí, né, de Lula e Trump domingo na Malásia gerou uma expectativa para a gente, né, de um novo acordo aí que possa reduzir as tarifas
sobre os produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos. Quais setores do agro seriam mais favorecidos por essa possível redução tarifária? E comenta um pouquinho para a gente esse encontro. Carol, eu vejo com olhos, né, positivos realmente. Houve um diálogo. Esse diálogo, infelizmente, ainda não garantiu o resultado que nós estamos esperando. Principalmente sobre as questões tarifárias, né, que é o que nos importa, que nos interessa diretamente. O agro precisa disso. Mas nós temos essas questões que a Ana Amélia falou e que o outro rapaz na entrevista falou também, que são importantes, na questão da diplomacia brasileira, que hoje ela ficou comprometida. Por mais que nós tenhamos apresentado uma proposta em inglês, uma visão, um entendimento, os Estados Unidos se posicionaram negativamente com relação a alguns setores, algumas situações que acontecem no Brasil, que vai depender muito mais do Brasil, né, em tomar uma atitude para que essas relações comerciais com os Estados Unidos melhorem. Nós temos a primeira situação, que é o Brasil ter se colocado dentro de um bloco único exclusivamente, questionando os posicionamentos dos Estados Unidos, isso é muito ruim. O Brasil hoje tem condições de viver independentemente, pode trabalhar no bloco sim com a China, mas os Estados Unidos hoje é o que nos agrega mais valor. A China importa volume e nós estamos buscando esses produtos manufaturados com preços mais altos. Nós estamos importando esses produtos de uma maneira muito mais prejudicial do que nós exportamos. Em contrapartida, os Estados Unidos importam produtos com valor agregado que nos melhoram os resultados finais, principalmente nas questões de faturamento com o mercado internacional. Mas tem as questões jurídicas, políticas, são situações que vai depender muito mais do Brasil, Carol, para que haja uma resposta rápida. Os Estados Unidos, através de Trump, ele conversa, ele sorri, ele aperta a mão do próprio líder, né, da China, da Rússia. Essa é uma atitude que a gente vê igual para todos. Agora vai depender de como o Brasil vai se comportar. E a gente tem visto isso a partir dos pronunciamentos do Marco Rubio, que ficou encarregado dessa aproximação, ou não, né, com relação à redução das taxas tarifárias dos Estados Unidos impostas aos nossos produtos. E vale lembrar que o próprio Trump falou, houve um encontro, foi bom, foi positivo, mas daí garantir que algo vai acontecer, ele deixou um ponto de interrogação muito grande, Carol. Celso, e diante desse avanço nas relações comerciais com a Ásia e a possibilidade de um novo acordo com os Estados Unidos, o que o Brasil precisa fazer internamente em termos de logística, sustentabilidade e imagem para consolidar essa posição de destaque no mercado global? Eu acho que começa muito, Carol, sinceramente, pelo próprio governo brasileiro, em querer passar uma ideia positiva. E a gente não está vendo isso. Nós estamos vendo críticas e mais críticas sobre a produção do agro no Brasil. E lembrando que o Brasil, dentre os maiores produtores de alimentos, nós temos as maiores reservas, né, intactas do mundo. Então, está muito no posicionamento do Brasil em mostrar que nós produzimos, sim, com sustentabilidade, que nós estamos preocupados com o meio ambiente. E essas questões estão ligadas muito ao mercado como o europeu, que tem essa grande preocupação, é claro, até mesmo como os próprios países do Oriente. Os Estados Unidos têm um foco muito direto sobre algumas produções do Brasil, e eu acho que aí o posicionamento do governo brasileiro ele vai ser crucial, em mostrar o que nós temos de bom e ajudar de uma maneira mais próxima, principalmente esses produtores rurais, em buscar os caminhos corretos da sustentabilidade, mas o marketing brasileiro ele precisa ser revertido. Nós precisamos parar de ser um acusador do agro, como nós temos visto nos últimos tempos, e começar a apresentar um lado positivo, lembrando que o agro brasileiro gera mais de 4 trilhões de reais para o Brasil, levando em consideração a representatividade do PIB, as arrecadações de impostos e as exportações. Então, é um setor importante. E o produtor rural brasileiro de bem se preocupa com o meio ambiente, até porque ele precisa do clima para produzir. Então, eu vejo, Carol, tudo muito focado no governo brasileiro. Como que o governo vai se apresentar, como o governo vai passar essa imagem para o mundo. E aí sim, eu acredito que o nosso potencial de produção vai dar a atenção que o mundo precisa em termos de consumo de alimentos, até porque nós produzimos alimentos de uma qualidade muito acima da média, eu acredito, analisando os demais mercados mundiais. Celso, e olhando agora a médio prazo, né? Você acredita que essa ampliação de mercados pode ajudar o Brasil a reduzir a dependência de alguns parceiros tradicionais e tornar nossas exportações mais equilibradas?
Carol, eu acredito 100%, mas tem uma situação que me preocupa, e isso é muito pouco debatido, é que o Brasil, com toda essa capacidade produtiva que tem, com toda essa produção de alimentos que tem, e até nós somos muito competitivos no mercado mundial em termos de preço das nossas commodities, nós ainda não temos uma representatividade efetiva no mercado mundial. Aí nós chegamos nas questões das exportações, né? O Brasil, na realidade, ele tem a venda das suas commodities muito por conta das tradings e das associações. Eu acho que uma grande medida a ser tomada pelo Brasil seria criar uma equipe a nível mundial que levasse tudo que nós temos de bom, que representasse os interesses do Brasil como um todo, considerando toda essa região produtora, né? O Brasil produz alimentos em todos os estados praticamente. Então nós temos que mostrar essa diversificação, a nossa capacidade de entregar, de honrar os nossos contratos de exportação. E eu acho que a médio prazo, se nós tivermos essa interação com o mercado mundial, os nossos produtores têm capacidade de produzir mais e melhor, atender à diversificação do mercado mundial e nos tirar dessa condição de dependência. Eu acho que a China é um grande parceiro, mas nós já estamos dependendo da China praticamente para tudo. E eu acho que isso não é interessante. Os Estados Unidos precisam entrar na nossa rota de exportação e o Brasil precisa de uma diplomacia por parte do Ministério da Agricultura a nível mundial. Diversificar a produção para mais dos 160 países, 180 países que existem, é fundamental. Temos condições de produzir, temos preço. Agora, o que falta, Carol, é essa representatividade constante a nível mundial para levar o que nós temos de bom e apagar um pouco essa imagem de um Brasil que só desmata, que um Brasil que só polui, que a realidade não é essa. Nós temos preocupação com o meio ambiente, porque é o meio ambiente que nos dá essa visão de clima e vai sustentar essa alta produtividade que hoje já está sendo comprometida devido aos fatores climáticos. É isso, Celso. Obrigada pelas informações por aqui, viu? Carol, eu que agradeço, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Combinado, Celso. Tchau, tchau. Tenha um bom dia.